Agora, o que a gente pode pensar? Pensando em tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente pode colocar dentro de um contexto? Então, para quem visa emagrecimento, o que é ideal para essa pessoa que visa emagrecimento, né? Então, se você que está aqui, né, me assistindo aqui, e você é uma pessoa que está tentando emagrecer, ou seja, tentando eliminar peso, o que será que é interessante para você? Pensando que você vai ter que fazer uma restrição calórica, ou seja, você vai ter que comer menos do que você está gastando, né? Então, quando a gente fala de um contexto de emagrecimento, a gente fala de um ambiente pelo qual a gente tem que privar um pouquinho as calorias, mas não cortar tudo a ponto de você passar fome ou de você ficar com restrições que te gerem esses prejuízos metabólicos que eu citei anteriormente. Mas você precisa entender que carboidrato que daria mais saciedade para você, por exemplo. O simples ou o complexo? Muito fácil de responder, porque o complexo, né? O complexo vai te dar saciedade mais a longo prazo. Você vai ter uma digestibilidade, uma absorção um pouquinho mais lentificada, mas em prol de manter aquela glicemia baixinha, aquele controle daquela insulina baixinho. Então, às vezes, numa dieta de emagrecimento, é muito mais benéfico que você coma o carboidrato complexo. Isso não significa que você não possa comer o simples, mas talvez a quantidade do carboidrato simples vai interferir nessa questão de controle glicêmico, do controle da insulina, da quantidade que você poderia comer. Talvez do carboidrato complexo você vai poder comer uma quantidade bem maior do que o simples, mesmo até utilizando esse quesito, né, do exemplo da batata doce e da batata inglesa, dependendo do contexto que ela está inserida, às vezes é até mais benéfico você consumir o complexo, mesmo que ele tenha uma quantidade maior. E claro que isso cabe ao seu nutricionista ou à sua nutricionista, ou a mim, para quem eu faço aí toda essa questão nutricional, calcular de uma forma que seria benéfica. Em que momento, então, Amanda, no emagrecimento que seria benéfico um carboidrato mais simples? Após o seu treino, por exemplo. Após o seu treino, é um momento, é um ambiente metabólico pelo qual o seu corpo está sedento por comida. Então, é como se o seu corpo fosse uma esponjinha. Quando a gente submete o nosso organismo a um estresse oxidativo, né, a um estresse ali metabólico, que a gente passa por uma situação de estresse, o exercício ele não deixa de ser uma situação de estresse, a gente necessita de um carboidrato, muitas vezes, né, não em todos os casos, depende muito de qual que é o objetivo também desse emagrecimento, se é manter a massa muscular, se é tentar até estimular um pouquinho mesmo que no processo de emagrecimento. Então, tem indivíduos que vão se beneficiar melhor com carboidrato simples, porque entre todas essas questões que eu citei anteriormente, em relação de saciedade, como que ele se sente mais energeticamente, tipo, se sente mais energizado com carboidrato que é de mais lenta digestão ou de mais rápida a absorção e digestão. Então, tudo isso cabe uma análise. Mas um momento, por exemplo, propício para se comer um carboidrato mais simples seria talvez um pós-treino. Por quê? Porque é quase que garantido, né, que o seu corpo, dependendo da quantidade que você ingerir, obviamente, vai absorver aquilo de uma forma mais eficiente, porque o seu músculo ele está ali sedento por alimento, por nutriente, né? Então seria um momento mais propício para consumir, por exemplo, um carboidrato mais simples, de característica mais simples, ou seja, que tem uma digestibilidade um pouco mais rápida, tá? Tá, e o complexo seria excluído? Não, não seria excluído. A questão é que você tem que saber a quantidade que você está consumindo desse carboidrato e o quanto aquilo está impactando na sua produtividade. Então, quando a gente, por exemplo, na dieta de emagrecimento, é interessante a gente fracionar esses carboidratos ao longo do dia. Então, a gente não deixar para comer uma mega porção em um momento só, né? A quantidade e a qualidade que a gente come desses carboidratos, sim, importam até em como que o seu corpo reage em prol disso. Nessa questão de dar energia a longo prazo, não roubar a energia do seu corpo, né? Você ficar com esses sintomas que eu citei lá no comecinho, leseira, né? Cansaço, às vezes até aquela sensação de moleza. Por quê? Porque quando a gente tem esse pico glicêmico, a gente tem essa sensação de letargia. Então, até isso importa, né? Não é só o quesito em si do alimento, mas é o que esse alimento causa dentro do nosso organismo, tá?
Pensando ainda sobre emagrecimento, a gente também pode pensar que a gente, querendo ou não, pela restrição calórica, a gente gostaria de refeições com com maior volume, né? A gente já sabe que está numa restrição calórica, então a gente quer comer com uma maior quantidade. Então, às vezes, carboidratos que têm uma menor, alimentos fonte de carboidrato, perdão, que têm uma menor quantidade de carboidrato, seriam alimentos mais benéficos. Justamente aí cabe a questão da batata inglesa inserida junto num contexto nutricional de proteína, com legumes, com fibras. Por quê? Porque você vai poder comer uma porçãozinha um pouco maior e você se beneficiar desse volume, né, dessa falsa enganação de que você está comendo muito, né? Então, isso é um ponto importante também a ser falado. Tá, mas e a dieta de ganho? Quem faz dieta de ganho, que quer ganhar músculo, o que essa pessoa faz, né? Tipo, ela come muito, ela tem que comer... Como que é, né? Aí é um contexto completamente diferente, é o oposto do emagrecimento. A gente vai estar falando, como eu disse anteriormente, de um superávit. Então, a pessoa vai estar comendo mais calorias do que ela está gastando. Só que esse ambiente de comer mais do que ela gasta, né, é um ambiente que coloca o indivíduo sempre no ambiente anabólico. Quando a gente fala de anabolismo, do ambiente anabólico, a gente está estimulando o crescimento. Então, ele quer ganhar massa, ou ela quer ganhar massa, ou você quer ganhar massa. Você tem que favorecer esse ambiente anabólico, com o estímulo, obviamente, do treino, porque sem o estímulo do treino e você com uma dieta para ganho, você vai engordar. Você vai ganhar gordura, porque a sua quantidade calórica vai estar aumentada. Então, o seu corpo e a sua demanda tem que acompanhar essa demanda energética também. Tanto a demanda de treino, quanto a demanda energética tem que estar basicamente alinhada em prol disso, certo? Então, quando a gente fala em ganho de massa, é um trabalho bem mais criterioso. Por quê? Porque se você pensar que você já está num ganho excessivo, numa demanda, né, excessiva e aumentada, e você ainda come muita bobeira, come muito açúcar, come muitos carboidratos simples que vão ainda gerar ainda mais esse pico glicêmico, muito possivelmente que você vai ter uma maior propensão a acumular gordura. Ainda mais dependendo, claro, que do biotipo que a gente está falando. Então, vai depender se você já é uma pessoa que já tem tendência, né, a ganhar um pouco de gordura, se você é um indivíduo que tem ali, né, uma facilidade de metabolizar carboidratos, pode ser que sim, então isso não interfira tanto para você, mas a questão é que numa dieta de ganho, a gente necessita, muitas vezes, utilizar carboidratos simples para bater caloria. Só que aí também cabe ao nutricionista ajustar isso de acordo também de horários mais benéficos. Então, momentos que o indivíduo utiliza mais energia, se é ao longo do dia, se tem um trabalho mais braçal, né? Colocar isso distribuído mais do período da manhã até o momento que ele treina, ou antes do treino e após o treino. Então, existem diversas estratégias nutricionais que a gente pode trabalhar em prol de favorecer o ambiente e o objetivo que a gente almeja, tá certo?